Bom dia, queridos irmãos, que a graça maravilhosa, que a paz do Senhor esteja sobre nós. Nesse domingo, dia que nós relembramos a morte e a ressurreição do Senhor, dia do Senhor. Que Deus possa nos abençoar, que a palavra possa ministrar profundamente nosso coração, nos ensinar sempre a conhecer o Senhor e a fazê-lo conhecido em todas as coisas. Nós vamos orar nesse momento a fim de que possamos nos colocar na presença do Senhor nosso Deus, a fim de que esses momentos passados aqui sejam momentos agradáveis, de aprendizado, de quebrantamento e também de fortalecimento da nossa fé. Então, quero convidar você, onde você está, a orar, colocar-se diante de Deus e suplicar que o Senhor Jesus possa te ensinar, possa me ensinar e possa ensinar a todos nós aqui. Então, vamos orar nesse início? Senhor, nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, bendizemos o Senhor na beleza da Tua santidade, diante da sua grande majestade, ó Deus, e te louvamos por essa manhã. Te louvamos, Deus, porque mesmo separados, nós estamos unidos em escola dominical, em culto ao Senhor, a fim de que te conheçamos, te sirvamos melhor, ó Deus. Ó Pai, agora nós te pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos edifique a vida, que o Senhor fortaleça nossa alma nesses dias, que o Senhor cative, quebrante, transforme o nosso coração sempre, ó Deus. Ó Pai, abençoa cada um de nós que aqui estamos, abençoa, Senhor, nossas famílias. Pedimos a Tua bênção, Deus, sobre a Igreja Presbiteriana de Catanduva, sobre cada membro. Ó Deus, fortalece o Teu povo para Ti mesmo, Senhor. Ó Deus, ensina-nos de Ti, a fim de que nós possamos Te glorificar com maior propriedade e ter uma fé mais segura no Senhor. Nós oramos assim, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, Senhor nosso. Amém e amém. Queridos, o reverendo Benones não está aqui nessa manhã, ele passou mal à noite e pediu que eu estivesse aqui, então nós vamos orar pelo nosso pastor, pelo reverendo Benones, a fim de que Deus o abençoe e os fortaleça em tudo. E nós vamos ler um texto bíblico, e eu convido você que está na sua casa a abrir a palavra do Senhor em Josué, livro de Josué, capítulo 1, e nós vamos fazer a leitura do capítulo 1, do verso 1 até o verso 9, e depois nós vamos orar pelos enfermos, vamos incluir o pastor que está com leve mal-estar, e também todos os enfermos da igreja, e também os aniversariantes. Mas agora, vamos ler a palavra do Senhor então, em Josué, capítulo 1, do verso 1 até o verso 9, e a palavra do Senhor dita a Josué, e também dita a cada um de nós, diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sobre juramento prometi dar a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que Moisés, meu servo, te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A narrativa bíblica e a cronologia bíblica nos apresentam Josué como aquele que iria assumir a liderança no lugar de Moisés. E é muito difícil para um líder assumir um outro líder. É como se fosse uma grande sombra. E Deus, muito cuidadoso, Deus, na sua muita graça, chama Josué e diz: Josué,
assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Não cesses de falar desse livro da lei, medita nele, tenha cuidado de fazer tudo quanto está escrito nesse livro, e eu serei contigo, eu nunca te desampararei. E nessa manhã, nós possamos ser lembrados da presença constante, maravilhosa, eterna do Senhor junto conosco. Pastor Ashbel Green Simonton disse há muitos anos atrás, ainda no século XIX, amanhã, se eu acordar, Deus estará comigo. Amanhã, se eu não acordar, eu estarei com Deus. Que segurança nós temos em Jesus. Em todas as intempéries, em todas as situações, o Senhor tem estado conosco. Não há ninguém que seja um companheiro tão fiel como o Senhor nosso Deus. Nesse momento, nós vamos orar por todos os aniversariantes, nós vamos orar também pelos enfermos e vamos colocar nossa vida diante do Senhor em intercessão por eles, para que o Senhor os sustente, para que o Senhor os dê vida abundante e para que a boa mão de Deus em tudo, em todas as situações, continue presente e percebida também por cada um de nós. Então nós vamos orar pelos aniversários de nossa igreja agora e também pelos enfermos. Vamos orar então, queridos. Senhor nosso Deus, nós louvamos o teu grandioso nome e nós confiamos em quem tu és, confiamos no teu caráter, confiamos no teu cuidado, confiamos na tua abundante misericórdia renovada hoje mais uma vez sobre nós. Ó Deus, tu és santo, poderoso, Deus cuidadoso, clemente, longânimo, Deus que é auxílio, rocha de auxílio para o teu povo. Ó Deus, agora em nome de Jesus nós colocamos muito agradecidos diante do Senhor a vida de cada aniversariante de nossa igreja. Ó Deus, que o Senhor fortaleça cada um dos teus servos e das tuas servas, sustenta-os, Deus, e que a sua palavra, a sua promessa, Deus, de vida abundante, cumpra-se na vida de cada um deles. E também, Senhor, nós colocamos nossos idosos, colocamos todos os nossos irmãos enfermos, os enlutados, na tua presença. E pedimos que o Senhor os abençoe, que sejam as tuas próprias mãos a os consolar, a cuidar de cada um deles, ó Pai. E quanto a nós, todos nós, dá-nos um coração íntegro, coração grato, um coração entregue sinceramente e completamente nas tuas mãos. Ó Deus, nós louvamos assim o teu nome e colocamos também a vida do nosso pastor, reverendo Benones. Toma o pastor nas tuas mãos, continua a fortalecê-lo, bem como toda a sua família. Fortalece tua igreja, ó Deus, fortalece nossas vidas. Nós oramos e confiamos e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar ao Senhor, então, que você mesmo na sua casa, na sua residência, possa glorificar, enaltecer o nome daquele que é digno. Graças te dou
ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças, por teu precioso amor. Agradeço, Pai, os meus amigos, meus inimigos, também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Amém. Meu Jesus, a ti me chego com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por teu infinito amor, que recebe com carinho este pobre pecador.
boa é tua vontade de onisciente Deus, que meus planos sempre estejam conectados com os teus. Ó, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de tua glória venha em mim habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Sejas tu meu pensamento, ao dormir, ao acordar. Dá-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim, pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Sempre. Amém. Ó Deus, graças te damos, Senhor, e te louvamos através dos cânticos, ó Pai. Muito obrigado pelo dia, por essa semana que se inicia, ó Deus, que o Senhor esteja conosco e aqueça os nossos corações, ó Pai, com a sua voz, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos nessa manhã meditar na palavra do Senhor, no livro de Juízes, Juízes capítulo 6. E nós vamos pensar sobre qual a solução de Deus quando o medo nos paralisa, como nós devemos agir quando o medo vence, mesmo que por instantes pequenos, nossa fé. Eu quero convidar você, então, a aquietar seu coração nesse momento, nessa aula, nessa reflexão bíblica, a fim de que nós possamos ser ministrados pelo Senhor. Deus nos deu histórias. Quando nós lemos as Escrituras Sagradas, nós encontramos nelas homens e mulheres que serviram a Deus e que tiveram a graça triunfando sobre as suas adversidades, triunfando sobre as suas fragilidades. Louvado seja Deus por isso. E eu quero então que você abra junto comigo a palavra do Senhor no livro de Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Livro de Juízes, capítulo 6. E nós leremos do verso 11
até o verso 17, nós falaremos sobre o chamado de Gideão, um dos muitos juízes levantados por Deus para libertar a nação de Israel. Juízes capítulo 6, versículo 11, a leitura é um pouquinho extensa, mas eu quero que você ouça a voz de Deus e a leitura do texto bíblico com a máxima atenção. Juízes 6, de 11 a 17, a palavra do Senhor diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? Ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Vamos orar, queridos? E todos nós, hora ou outra, nós temos atitudes parecidas com a atitude aqui de Gideão. Hora ou outra, as nossas palavras têm o mesmo tom e fluem de um coração parecido com o coração de Gideão. Eu queria que nessa manhã nós possamos dizer: Deus, na hora do aperto, dá-me um coração amadurecido pela graça, transformado pela graça e descansado no Senhor. Então vamos orar? Ó Deus, nós louvamos o Teu nome por essa manhã e louvamos o Teu nome pela Tua palavra lida. Queremos, Deus, te pedir que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor ministre ao nosso coração, que o Senhor nos ensine, ó Deus, assim como o Senhor ensinou o coração de Gideão. Ó Senhor, toma as nossas vidas e fala-nos ao coração, à mente, de forma a transformar-nos. E nós te pedimos, Deus, faz tudo isso pela ação bendita do Teu Consolador, do Espírito Santo do Senhor, nas nossas mentes e nos nossos corações. Ó Deus, nós oramos, confiados em Cristo Jesus, em nome dele nós oramos. Amém. Queridos, nós estamos diante de um livro histórico, Juízes. E eu quero trazer uma linha cronológica do Antigo Testamento de uma forma rápida para que você se situe no texto bíblico. Nós bem sabemos que Deus usou Moisés para libertar o povo de Israel. Deus chamou Moisés em Êxodo capítulo 3. Deus convoca Moisés. Deus diz a Moisés: Moisés, eu ouvi o clamor dos filhos de Israel e eu desci a fim de livrá-lo. Por isso vai e diz a Faraó que liberte meu povo para que meu povo me adore no deserto. Nós sabemos que o povo foi libertado por Moisés, mas dada a incredulidade do coração do povo, eles ficaram literalmente andando em círculos durante 40 anos. A incredulidade, a murmuração, o descontentamento em Deus nos faz regredir em muitas coisas. Nunca se esqueça disso. Moisés, então, é usado por Deus para conduzir o povo durante aqueles 40 anos, próximos da conquista da terra prometida, já avizinhados de Canaã. Deus chama Moisés lá para o cume do monte. Deus diz: Moisés, olha aquela campina. É a campina prometida a Abraão. E Deus diz a Moisés: você só vai ver com os olhos. E a palavra do Senhor nos diz que Moisés morreu ali na presença do Senhor. E o texto que nós lemos no início, na abertura da escola dominical, nos fala de Deus, já no capítulo 1 de Josué, trazendo a Josué fortalecimento, encorajamento e consolo. Não é fácil, queridos, substituir um grande líder
e Josué estava a substituir ninguém mais ou menos do que o grande Moisés, o grande libertador do povo de Israel. E nós sabemos então que Moisés é morto. No capítulo 1 de Josué, Deus chama Josué. Josué exerce a liderança. Através de Josué, o povo entra, de fato, em possessão da terra prometida. Mas o povo desobedece ao Senhor. Alguns povos que deveriam ser destruídos totalmente não foram destruídos. Nós estamos vivendo aqui num contexto geográfico de muita densidade geográfica de povos vizinhos e pagãos. E com o passar do tempo, Josué morre, há um vácuo na liderança de Israel. E a palavra do Senhor em Josué capítulo 21, versículo 25, nos diz que, nos Juízes, na verdade, nos diz que naquele tempo não havia rei ou profeta em Israel e cada um fazia o que parecia mais reto. Cada um ia agindo, vivendo por rumo. Por isso, a nação de Israel, no livro de Juízes, vive uma sequência de ciclos. Obediência ao Senhor, enquanto um determinado juiz estava vivo, alguns anos de paz depois do ministério e da morte desse juiz, e depois, por conta da rebeldia, da idolatria do coração no povo, Deus trazia a opressão dos povos vizinhos. Os midianitas nos saltam os olhos nesse texto bíblico de maneira especial. Nós estamos então aqui num contexto em que a liderança da nação de Israel, o povo de Israel, já situado em Canaã, era liderado por juízes. Enquanto havia os juízes, havia adoração ao Senhor, havia arrependimento. E alguns anos de paz vinham, e depois o povo novamente entrava naquele círculo ou ciclo vicioso. Gideão, ele está 47 anos depois de Débora e Baraque. 47 anos. E, queridos, nós, ao observarmos esse texto, nós encontramos algumas coisas que são interessantes. A nação de Israel como um todo estava perdida, desviada em idolatria, servindo cegamente, profundamente, devotadamente Baal. E a palavra do Senhor nos diz então que havia opressão como consequência da decadência, do adultério espiritual de Israel. Havia perseguição dos midianitas. Os midianitas esperavam a colheita, ou nem esperavam a colheita, mas roubavam toda a colheita de grãos do povo de Israel, bem como seus animais, seus rebanhos, e que eram também as ferramentas de trabalho para a plantação e para a colheita ali. E quando nós encontramos Gideão, nós temos que entender que Gideão ele estava imerso nisso tudo. Porque a palavra do Senhor nos ensina que seus irmãos foram mortos por reis midianitas. Seus irmãos lutaram, empreenderam guerra e foram mortos. E Gideão é filho único agora restante de Joás. E Gideão está aqui fazendo a colheita do trigo, malhando o trigo e colocando o trigo no lugar atípico, para que, se os midianitas viessem, eles não roubassem a colheita. Gideão está malhando o trigo no lagar de uva. Não com os instrumentos próprios para malhar o trigo, pedras sendo levadas por bois e macetando o trigo para que saísse o grão. Mas ele está lá, num lagar de uva, lugar impróprio, com ferramentas impróprias, num esforço inútil, a fim de que tudo aquilo que a família conseguiu produzir fosse salva. E nesse contexto, Deus aparece a Gideão. Se você for observar o texto bíblico, você vai perceber uma expressão que se repete ao longo de todo o Antigo Testamento: o anjo do Senhor. E quando nos é dito sobre o anjo do Senhor, nos é colocado aqui como A maiúsculo. Nós estamos, portanto, diante de uma teofania de Deus, em determinado momento, ao falar com o seu povo, tomando para si figura humana, de forma que ele pudesse ser visível ali. E o anjo do Senhor, o próprio Deus, vem a Gideão. Eu quero conversar com você quais são as atitudes que o nosso coração tem
quando nós estamos tomados pelo medo. E mais, quais são as ações que o nosso coração tem diante de Deus quando nós estamos sendo tomados pelo medo? E a palavra do Senhor nos diz o seguinte, versículo 13. Primeiro, no versículo 12, você precisa se atentar a essa expressão. Deus vem a Gideão, e a primeira coisa que Deus diz, o Senhor é contigo, homem valente. Olha a saudação que Deus dá a Gideão. Quem não gosta de ser chamado de valente, de alguém que tem um roupante de coragem? É assim que Deus se direciona a Gideão. Mas o versículo 13 nos fala da primeira atitude de um coração inundado pelo medo. Essa primeira atitude é o cinismo. O Senhor é contigo, homem valente. E Gideão responde para Deus. Versículo 13. Ai, Senhor meu, se o Senhor é contigo então, por que nos veio tudo isso? Por que nos veio tudo isto? Nós precisamos entender que Deus coloca em nossas vidas inúmeras situações, intempéries e adversidades para que sejam para nós forja. E nós precisamos entender que nós não precisamos necessariamente temer as situações, nós precisamos temer as reações do nosso coração diante das situações. Nós precisamos entender quais são os sentimentos reacionários que domam o nosso coração em momentos críticos. Como nós agimos em momentos críticos. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos outro que viveu um momento crítico, o profeta Elias. A palavra do Senhor nos diz que ele venceu um duelo com 450 profetas de Baal. Mas ele viveu uma relação com Deus naquele momento bipolar. Venceu os 450 profetas de Baal, mas assim que soube que Jezabel colocou sua cabeça a prêmio, ele literalmente foge e se esconde numa caverna. E a palavra do Senhor diz que Deus foi atrás de Elias. Deus sempre, por todos os séculos, será para o seu povo pastor amado, que nos busca em todas as nossas situações. Quando Elias está lá na caverna, Deus vai até ele. E a primeira reação de Elias se parece um pouquinho com essa reação aqui de Gideão. Se Gideão é tomado de cinismo, Elias lá é tomado de autocomiseração. Senhor, mataram todos os teus profetas, só eu escapei. Só eu, Deus, olha, coitado de mim, Senhor. E Deus diz a Elias naquela situação, Elias, tem mais 7.000 joelhos, tá? Não é só você não, tá? Não se sinta o centro do universo. O universo é até ocêntrico. Não Elias ocêntrico. E a palavra do Senhor diz então que Deus nem escutou o que Elias disse, só corrigiu isso, disse, Elias, vai, sai daqui, meu filho. Você tem que ungir o outro lá como rei da Síria. Continue. Quais são os sentimentos que sobem primeiramente ao teu coração em situações críticas? Aqui Gideão ele é tomado de incredulidade. E a incredulidade faz com que Gideão tenha humor negro para com Deus. Amargurado. Deus escuta, mas ainda bem que Deus é paciencioso. Queridos, o texto prossegue. Assim como Moisés e como muitos outros servos de Deus, e como nós hoje, a palavra do Senhor nos diz então que Deus diz a ele, novamente, eu sou contigo, vai nessa tua força e liberta Israel dos midianitas. E a palavra do Senhor nos diz que no versículo 15, Gideão vai se escusar, vai se justificar e vai se esconder também numa autocomiseração. Ele se justifica, ele se isenta da responsabilidade que eu sei que era grande. E ele diz, Senhor, a minha família é a mais pobre da tribo de Manassés. E eu sou o filho mais novo da casa de meu pai. Queridos, nós temos que entender as escrituras sagradas.
E nós temos que nos submeter ao que elas nos ensinam, ao que o próprio Deus nos ensina. Quando nós encontramos Jesus chamando os discípulos, o Senhor dizia: vem, segue-me. E quando nos fala de Pedro, Tiago e João, a Bíblia diz que eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Quando Deus, ou como o Senhor Jesus, chama Levi na coletoria, meu irmão, você já parou para pensar que Levi era funcionário público? Estabilizado. Jesus o chama. Vem, Levi, segue-me. Ele largou a coletoria, largou o concurso público no Império Romano e seguiu a Jesus. Gideão se escusa. Se Deus nos dá qualquer ordem, Ele é justo, razoável e sábio. Se Deus nos manda obedecer qualquer coisa contida nas Escrituras Sagradas, é porque Deus nos dará graça para obedecermos a Ele. Deus não tem humor negro, ao contrário de nós. Deus nos ordena e Ele nos dá capacitação a fim que possamos cumprir sua vontade. Isso acontece ao longo de todas as Escrituras Sagradas. Por isso que o Senhor Jesus, no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, disse: sejam minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Há uma missão sendo dada, mas há uma capacitação de Deus que anda paralelamente à missão da igreja. Quando Jesus, lá em Mateus 28, 19, 20 e 21, convoca a igreja e convoca os apóstolos ali a irem pregar o evangelho, ensinarem, batizarem, Jesus disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. A autoridade, com base da autoridade dele que nós vamos. E o Senhor Jesus também nos disse: eu estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Vão! Gideão se esconde. É mais fácil se autocomiserar do que obedecer. Deus não nos chamou para sermos frequentadores de igreja. O Senhor nos chamou para sermos discípulos. E Deus quer e deseja entalhar no nosso coração a imagem de Cristo Jesus. Deus quer fazer com que nós sejamos amadurecidos até a medida da estatura da plenitude de Cristo Jesus. Que haja no nosso coração disposição. No coração de Gideão havia tão somente desculpas. Essas foram as duas atitudes de Gideão: cinismo, justificativas. Mas eu quero encerrar essa lição dessa manhã dizendo o seguinte: apesar das nossas falhas, e tantas que são nossas falhas, o Senhor se mostra paciente. Gideão pede aqui a Deus algumas provas. Ele levou bolo, levou pão, levou um caldinho de carne. Veio fogo sobre tudo aquilo. Aí Gideão cai em si e diz: nossa, Deus estava aqui. E Deus diz a ele: calma, Gideão, você não vai morrer, fique em paz. E Gideão consagra aquele lugar como: o Senhor é paz. Em outro momento, Gideão diz a Deus: Senhor, então se eu tenho que libertar Israel, então vamos fazer o seguinte: eu vou pegar um pedaço de lã, vou colocar aqui no lagar à noite, e se só a lã estiver molhada e todo o lugar em volta estiver seco, eu vou. Em todas essas provas que Gideão fez com Deus, Deus se mostrou paciente. O Senhor nosso Deus é paciente, mas também não abusemos da paciência do Senhor nosso Deus. Porque o Deus que é paciente, Ele é um Deus equilibrado em todo o seu ser e atributos. O nosso Deus também é um Deus justo. Queridos, mas a palavra do Senhor diz então também, nós podemos observar também, que nos momentos de dificuldade, de medo, de temor, em que não há confiança, nós precisamos descansar e perceber a nossa identidade à luz da perspectiva de Deus para nós. À luz da perspectiva de Deus. Identidade é algo central. Nós precisamos saber o que somos, para que existimos. E Deus, repetidas vezes, diz: vá, homem valente. O Senhor é contigo, vai nessa tua força. Versículo 12, 14 e 16. Deus enfatiza Gideão. Mas Gideão precisava se aperceber dessa nova realidade.
Nós somos pequenos, mas o Senhor cuida de nós. Salmo 103 nos diz isso. Josemar Bessa disse que nós somos miseráveis, mas terrivelmente amados. É isso que nós somos. Nós somos a expressão da miséria humana, mas essa miséria que foi alcançada e redimida pela graça maravilhosa de Jesus. É isso que nós somos. Somos pecadores, mas somos pecadores salvos pela graça de Deus. Salvos pela graça de Deus. Amados desde a fundação do mundo, escolhidos, chamados. Deus tem para nós promessas de vida eterna. Deus tem para nós sua própria companhia. Deus tem para nós Ele mesmo. Ele mesmo. Queridos, que você possa sondar o teu coração sobre os sentimentos que têm rondado o seu coração, sentimentos reacionários diante de tudo isso que nós temos vivido. As tensões, sejam elas econômicas, sejam elas sanitárias, sejam as reações do tédio, da falta de vida social, da falta que nos faz ir para a pizzaria, comer uma pizza com os amigos sem pressa. Nós precisamos saber o que o nosso coração tem sentido, externado e demonstrado. Nós precisamos saber também que nós precisamos nos entregar a Deus sem desculpas. Deus nos conhece por completo. Não há nenhum centímetro quadrado do universo que não seja de Cristo. E não há nenhuma área da sua vida que não seja sondada, perscrutada, conhecida cabalmente por Deus. Isso implica nas suas afeições, intenções, sentimentos, motivações e desejos. Deus conhece com plenitude a nossa alma, seus anseios, anelos e vontades. Que nós não sejamos tomados do cinismo, nem da incredulidade, mas que nós ouçamos a palavra do Senhor Jesus ditas a Tomé. Lembra? Quando Tomé não vê Jesus ressuscitado, todos os outros discípulos vêm, Tomé não estava lá. E os discípulos dizem, Tomé, o Senhor ressuscitou. Tomé disse, se eu não colocar a mão nas feridas dele e relar no lado dele, eu não vou acreditar. E lá vem Jesus, com um humor fantástico, e diz, paz seja convosco. E Jesus se direciona a Tomé, Tomé, põe a mão aqui. E Tomé se ajoelha e diz, Senhor meu e Deus meu. E Jesus diz a ele, não sejas incrédulo, mas seja crente. Um apóstolo cometeu isto. Às vezes nós estamos cometendo isso com a nossa ansiedade desenfreada, nosso medo amargurado, nosso tédio. Nós possamos pedir perdão a Deus e que o Deus que visitou Gideão possa nos fortalecer, nos sustentar, a fim de que nós possamos conhecê-lo, amá-lo e confiar no Senhor nosso Deus. Martim Lutero certa vez disse, eu não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas eu conheço muito bem o meu guia. Eu não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas eu conheço muito bem o meu guia. Por isso a fé que nós temos em Deus deve ser uma fé descansada, não inoperante, mas uma fé que confia naquele que rege todas as coisas. Primeiro, para a glória do seu nome. Segundo, para o nosso bem. Que nós lembremos as palavras do apóstolo Paulo. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Lembre-se de Gideão e lembre que você tem que lutar contra os sentimentos reacionários também vividos por Gideão, que sondam e às vezes assaltam o nosso coração. E vencemos todos eles com a fé. Vamos orar? E vamos colocar nossa vida diante do Senhor. Vamos suplicar que Ele nos abençoe. Deus de Gideão, Deus de Tomé, Senhor meu e Deus meu também. Pai nosso, agora nós colocamos nossas vidas diante do Senhor. Primeiramente, para te pedir
perdão, misericórdia e graça. Precisamos, Deus, da tua paciência conosco. Precisamos, Deus, do teu cuidado insistente conosco. Senhor, ajuda-nos, livra-nos de nós mesmos, que a tua palavra, Senhor, que é poderosa, que é viva, que é eficaz, que corta a fim de curar, possa nos capacitar a ter uma fé bíblica, uma fé consciente na tua grandeza, no teu grande caráter, Senhor. Toma as nossas vidas. Ensina-nos, Deus, assim como o Senhor nos ensinou a Gideão. Molda-nos, ó Deus, assim como o Senhor moldou Gideão. Nós somos teus servos. Ó Deus, fala, continua falando aos nossos corações, nos abençoa. E mais uma vez, colocamos diante do Senhor, nosso pastor, que o Senhor sustente o pastor Benones, sustente essa igreja, nossa cidade, nossa região. Ó Deus, colocamos todos nós na tua presença e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, por misericórdia e por graça. Ó Deus, nós oramos, agradecidos em nome de Jesus, nossa esperança. Amém, amém. Queridos, você que nos acompanhou agora pela manhã, também nós teremos o culto de adoração ao Senhor às 19h30. Então, separe um tempinho, se assente no sofá, pegue a sua Bíblia e 19h30 esteja adorando ao Senhor juntamente conosco. Que Deus muito te abençoe e que o Senhor te guarde em nome de Jesus. Amém.